corpo astral, Arthur Power. Os sonhos, consciência e atividade no corpo astral são uma coisa. A lembrança no cérebro da consciência e da atividade astrais são algo inteiramente diferentes. A existência ou a ausência da memória física de forma alguma afeta a consciência no plano astral, nem a capacidade de funcionar no corpo astral com facilidade. É liberdade e liberdade perfeitas. Realmente não só é possível, mas também de forma alguma pouco comum para um homem funcionar livre e utilmente em seu corpo astral durante o sono do corpo físico, e ainda assim voltar ao corpo físico sem a mais leve recordação no trabalho astral em que esteve empenhado. A falta de continuidade entre a vida astral e a física é devida à carência de desenvolvimento do corpo astral, à falta de uma ponte etérica adequada entre a matéria astral e a densa matéria física. Essa ponte consiste em uma teia bem entretecida de matéria atômica, através da qual as vibrações têm de passar, o que produz um momento de inconsciência, como um véu entre o dormir e o acordar. A única forma através da qual a lembrança da vida astral pode ser levada ao cérebro físico está no desenvolvimento suficiente do corpo astral e no despertar dos chakras etéricos, que tem como uma de suas funções a de levar forças do astral para o etérico. Ademais, deve haver funcionamento ativo do corpo pituitário, que focaliza as vibrações astrais. Às vezes, ao acordar, surge uma sensação de que algo aconteceu, sem que disso ficasse a lembrança. A sensação indica que houve consciência astral, embora o cérebro se mostre insuficientemente receptivo para fazer o registro. Em outras ocasiões, um homem em seu corpo astral pode conseguir fazer uma impressão momentânea sobre o duplo etérico e o corpo denso, daí resultando memória vívida da existência astral. Isso é às vezes feito deliberadamente, quando algo ocorre e o homem sente que deve lembrar-se no plano físico. Tal lembrança, habitualmente depressa, se desvanece e não pode ser recuperada. Esforço para recobrar a memória enviando intensas vibrações ao cérebro físico. Sobrepõe-se às vibrações mais delicadas do astral e, consequentemente, torna o êxito mais impossível. Há certos acontecimentos também que fazem uma impressão tão viva sobre o corpo astral que chegam a imprimir-se no cérebro físico por uma espécie de repercussão. Em outros casos, um homem pode conseguir a impressão de conhecimentos novos no cérebro físico, sem poder recordar onde e como tal conhecimento foi obtido. Exemplo disso, como a maioria das pessoas, ocorre quando soluções de problemas antes insolúveis subitamente surgem à consciência, ou quando uma luz é de repente lançada sobre questões previamente obscuras. Tais como podem indicar que foi feito o corpo físico, que foi feito progresso com a organização e funcionamento do corpo astral, embora o corpo físico seja ainda apenas parcialmente receptivo. Nos casos em que o cérebro físico responde a ações vívidos, racionais e coerentes, tal como ocorre com muita gente de vez em quando. Poucas pessoas, quando em corpo astral, se importam quanto ao cérebro físico recordar ou não. E 9 entre 10 não gosta nada de retornar ao corpo. Voltar ao corpo físico vindo do mundo astral traz uma sensação de grande constrangimento, como se a pessoa se visse envolvida por uma capa espécie pesada. A alegria da vida no plano astral é tão grande que a vida física, em comparação, nem mesmo parece vida. Muitos veem o retorno diário ao corpo físico como os homens muitas vezes encaram o seu dia de trabalho no escritório. Não chega a detestar tal trabalho, mas não fariam se a isso não fossem compelidos. Eventualmente, no caso de pessoas altamente desenvolvidas e adiantadas, a ponte etérica entre o mundo astral e o mundo físico é construída. E então há perfeita continuidade de consciência entre a vida física e a vida astral. Para tais pessoas, a vida deixa de ser composta de dias de recordações e noites de esquecimento e torna-se, em vez disso, um todo contínuo, ano após ano, de ininterrupta consciência. Ocasionalmente, um homem que não tenha lembrança da sua vida astral pode, sem ter tido essa intenção,
através de um acidente ou de doença, ou intencionalmente, através de práticas definidas. Armar ponte sobre o vazio entre a consciência astral e a consciência física, de forma que daí por diante sua consciência astral será contínua e sua lembrança da vida durante o sono se mostrará, portanto, perfeita. Mas naturalmente, antes que isso possa acontecer, ele já deve ter desenvolvido consciência integral no corpo astral. Apenas rasgar o rasgar do véu entre o astral e o físico é que se dá subitamente, e não o desenvolvimento do corpo astral. A vida durante o sonho pode ser consideravelmente modificada como resultado direto do crescimento mental. Cada impulso enviado pela mente ao cérebro físico tende a passar através do corpo astral, e sendo a matéria astral muito mais responsiva às vibrações, pensamentos, do que a matéria física, segue-se que o efeito produzido no corpo astral é em correspondência maior. Assim, quando um homem adquire controle mental, isto é, quando aprende a dominar o cérebro e se concentrar a pensar como e quando bem queira, uma mudança correspondente terá lugar em sua vida astral. E se trouxer a lembrança daquela vida através do cérebro físico, seus sonhos se farão vívidos, bem sustentados, racionais, mesmo instrutivos. Em geral, quanto mais o cérebro físico é treinado para responder às vibrações do corpo mental, maior é a facilidade de construir a ponte entre a consciência desperta e a adormecida. O cérebro deve tornar-se um instrumento cada vez mais obediente ao homem, agindo sob impulso de sua vontade. Os sonhos sobre assuntos comuns não interferem no trabalho astral, porque o sonho tem lugar no cérebro físico, enquanto o homem real está fora, atendendo a outros assuntos. Não importa realmente o que fez o cérebro físico, desde que se mantenha livre de pensamentos indesejáveis. Desde que um sonho teve início, seu curso habitualmente não pode ser modificado, mas a vida sonho pode ser controlada indiretamente em considerável extensão. É especialmente importante que o último pensamento, quando se mergulha no sono, seja nobre e elevado, por isso dá a tônica que determina amplamente a natureza do sonho que se segue. Um pensamento mau ou impuro atrai influências e criaturas más e impuras que reagem sobre a mente e sobre o corpo astral, e tendem a despertar desejos baixos e terrenos. Por outro lado, se um homem adormece com seus pensamentos fixados em coisas altas e santas, atrairá-se automaticamente elementais criados por esforços semelhantes de outros, e consequentemente seus sonhos serão elevados e puros. Já que neste livro consideramos principalmente o corpo astral e os fenômenos a ele associados, não há necessidade de tratarmos exaustivamente do assunto referente à consciência do sonho, que é amplo. Todavia, a fim de mostrar o ambiente exato que o corpo astral usa na vida do sonho, será útil delinear muito brevemente os principais fatores que operam na produção dos sonhos. Para um estudo pormenorizado de todo o assunto, os estudantes são remetidos ao excelente compêndio Sonhos de Leadbeater, do qual os fatos que se seguem foram extraídos. Os fatores concernentes à produção dos sonhos são os seguintes: 1. O cérebro físico inferior, com sua semiconsciência infantil e seu hábito de expressar todos os estímulos de uma forma pictórica. 2. A parte etérica do cérebro, através do qual ocorre uma procissão incessante de quadros desconexos. 3. O corpo astral, palpitando com os tempestuosos vagalhões do desejo da emoção. 4. O ego, no corpo causal, que pode estar em qualquer estado de consciência, sua completa insensibilidade ao perfeito comando das suas faculdades. Quando um homem adormece, seu ego recua ainda mais para dentro de si próprio e deixa seus vários corpos mais livres do que de costume, para seguir seu próprio caminho. Esses corpos separados são muito mais suscetíveis às impressões vindas de fora do que em outras ocasiões, e 2. Tem uma consciência própria muito rudimentar, consequentemente há ampla razão para que produzam sonhos, bem como para que haja recordação confusa no cérebro físico das experiências dos demais corpos durante o sono.
Tais sonhos confusos podem ser divididos em uma série de quadros desconexos de transformações impossíveis produzidos pela ação automática e sem sentido do cérebro físico inferior. 2. Um fluxo de pensamentos causal que tem estado a percorrer a parte etérica do cérebro. 3. A sempre inquieta maré de desejos terrenos, influindo através do corpo astral e provavelmente estimulada por influências astrais. 4. Tendência imperfeita de dramatização por parte de um ego não desenvolvido. 5. Mistura de várias dessas influências. Vamos descrever brevemente os elementos principais em cada um desses tipos de sonho. 1. Sonhos do cérebro físico. Quando dorme, o ego entrega o controle ao cérebro. E o corpo físico ainda tem certa enevoada consciência de si próprio. Além disso, há também a consciência agregada das células individuais do corpo físico. O domínio da consciência física sobre o cérebro é muito mais fraco do que a do ego sobre o mesmo cérebro e, consequentemente, modificações puramente físicas podem afetar o cérebro numa extensão muitíssimo maior. Exemplos de tais modificações físicas são irregularidades da circulação do sangue, indigestão, calor ou frio. A enevoada consciência física possui certas peculiaridades. É em grande parte automática, parece incapaz de captar uma ideia, exceto na forma da qual é ela própria que atua. Consequentemente, todos os estímulos, sejam internos ou externos, são imediatamente transladados para imagens perceptíveis. É incapaz de dominar ideias ou lembranças abstratas como tais e passa a transformá-las imediatamente em percepções imaginárias. Toda direção local de pensamento torna-se para ela verdadeiro transporte espacial, isto é, um pensamento passageiro sobre a China transporta a consciência instantaneamente para a China. Não tem o poder de julgar a sequência, valor ou verdade objetiva dos quadros que lhe aparecem à frente. Tomando-os todos qual os vê, jamais se surpreende com o que possa acontecer, por muito incongruente e absurdo que o fato seja. Está sujeito ao princípio de associação de ideias e, por isso, imagens sem outra conexão, exceto o fato de representarem acontecimentos que se passarão em outra ocasião, podem surgir misturadas. Em inextricável confusão. É singularmente sensível à mais leve influência externa, tal como sons ou toques. E exagera e distorce essas influências num grau quase incrível. Assim, o cérebro físico é capaz de criar exagero e confusão suficientes para que lhes sejam atribuídos muitos, mas de forma alguma todos os fenômenos do sonho. 2. Sonhos do cérebro etérico. O cérebro etérico ainda é mais sensível às influências externas durante o sono do corpo do que durante o período da consciência desperta. Enquanto a mente está ativamente empenhada, o que em consequência traz o cérebro inteiramente empregado, ela se faz virtualmente impermeável à contínua pressão dos pensamentos externos. Mas no momento em que o cérebro fica ocioso, o fluxo do caos inconsequente começa a derramar-se nele. Na grande maioria das pessoas, os pensamentos que fluem através de seus cérebros não são em realidade seus próprios pensamentos, mas fragmentos lançados por outras pessoas. Em consequência, na vida do período de sono, especialmente qualquer pensamento itinerante que encontra algo que tem afinidade com ele no cérebro da pessoa adormecida
é captado por esse cérebro, que dele se apropria, iniciando-se assim todo um curso de ideias. Tais ideias eventualmente vão se apagando e desaparecem, e o fluxo desconexo indefinido começa de novo a agir através do cérebro. Um ponto a considerar é que, já que no presente estado de evolução do mundo é provável que existe quantidade maior de maus do que de bons pensamentos flutuando por aí, um homem cujo cérebro não é controlado está aberto para toda sorte de tentações que lhe teriam sido poupadas se a mente e o cérebro tivessem controle. Mesmo quando tais correntes de pensamento são expulsos do cérebro etérico do indivíduo adormecido pelo deliberado esforço de outra pessoa, aquele cérebro não permanece inteiramente passivo, mas começa lenta e sonhadoramente a desenvolver quadros para si mesmo, retirando-os do que foram acumulados pelas suas lembranças do passado. 3. Sonhos astrais. São simples recordações no cérebro físico da vida e da atividade do corpo astral durante o sono do corpo físico. E a isso já nos referimos nas páginas precedentes. No caso de pessoa razoavelmente desenvolvida, o corpo astral pode movimentar-se sem desconforto para distâncias consideráveis de seu corpo físico, que pode trazer de volta impressões mais ou menos definidas dos lugares que visitou, das pessoas com as quais se encontrou. Em todos os casos, como já dissemos, o corpo astral é sempre intensamente impressionado por qualquer pensamento ou sugestão que envolva desejo ou emoção. Embora a natureza dos desejos que mais rapidamente despertam uma resposta dependa naturalmente do desenvolvimento da pessoa e da pureza, da rusticidade de seu corpo astral. O corpo astral, em todos os tempos, mostra-se suscetível às influências das correntes de pensamento que passam. E quando a mente não está controlando ativamente, vai recebendo perpetuamente esses estímulos externos, respondendo a eles animadamente. Durante o sono, ele ainda é mais facilmente influenciado. Em consequência, um homem que, por exemplo, destruiu inteiramente um desejo físico que podia ter anteriormente, no que se refere ao álcool, de modo que, quando acordado, tem até mesmo uma repulsa definitiva por ele. Pode ainda assim e frequentemente sonhar que está bebendo, e nesse sonho experimentar o prazer da sua influência. Durante o dia, o desejo do corpo astral estará sob controle da vontade, mas quando esse corpo astral é liberado pelo sono, escapa de certa forma ao domínio do ego e, respondendo provavelmente a influências astrais externas, retomba em seu velho hábito. Essa classe de sonhos é com certeza comum a muitos que estão fazendo esforço positivo para levar sua natureza de desejo a aceitar o controle da vontade. Também pode acontecer que o homem tenha sido um ébrio em uma vida anterior e ainda possua em seu corpo astral um pouco de matéria absorvida pelas vibrações causadas no átomo permanente do alcoolismo, pelo alcoolismo. Embora essa matéria não seja vivificada em sua vida, nos sonhos, contudo, sendo fraco o controle do ego, a matéria pode responder às vibrações da bebida vindas de fora, e o homem sonha que está bebendo. Tais sonhos, uma vez compreendidos, não devem causar angústia. Apesar disso, devem ser vistos como uma advertência de que ainda está presente a possibilidade de que a paixão do álcool seja reativada. 4. Sonhos do ego. Por muito tempo que a natureza do corpo astral se modifica, a proporção que se desenvolve ainda maior é a modificação do ego, do homem real, que nele habita. Enquanto o corpo astral nada mais é que uma forma nebulosa, flutuante, o ego está quase tão adormecido quanto seu corpo físico. Sendo cego para as influências de seu próprio plano superior, mesmo quando uma ideia daquele plano consegue alcançá-lo, já que não há nele controle para seus corpos inferiores, ou há pequeno, não lhe será possível imprimir a experiência em seu cérebro físico. As pessoas adormecidas podem estar em qualquer estágio, desde o de esquecimento completo até a completa consciência astral. E devemos recordar, conforme foi dito anteriormente, que embora possa haver muitas experiências importantes nos planos superiores, o ego, apesar disso, pode ser incapaz de imprimi-las no cérebro, de forma que não haverá lembrança física de forma alguma, mas apenas uma recordação das mais confusas. As principais características da consciência das experiências do ego, sejam ou não recordadas pelo cérebro, são as seguintes. 1.
As medidas de tempo e espaço do ego são de tal modo diferentes das que ele usa em sua vida desperta que isso é quase como se nem tempo nem espaço existissem para ele. Muitos exemplos são conhecidos em que em poucos momentos de tempo, tal como nós o medimos, o ego pode ter experiência que parece durar muitos anos, acontecimento após acontecimento acontecendo em completos pormenores circunstanciais. 2. O ego possui a faculdade ou o hábito de dramatização instantânea. Assim, um som ou um toque físico pode alcançar o ego, não através do habitual mecanismo dos nervos, mas diretamente uma fração de segundo antes que atinja o cérebro físico. Essa fração de segundo é suficiente para o ego construir uma espécie de drama, ou série de cenas que culminam num acontecimento que acorda o corpo físico. O cérebro confunde o sonho subjetivo e o acontecimento objetivo é assim, imagina-se como tendo realmente vivido através dos fatos do sonho. Esse hábito, contudo, parece ser peculiar ao ego que, no que se refere à espiritualidade, ainda é relativamente pouco desenvolvido. A proporção que o ego se desenvolve espiritualmente eleva-se acima dessas graciosas brincadeiras da infância. O homem que obteve continuidade de consciência está de tal modo integralmente ocupado no trabalho dos planos superiores que não devota energia a essa dramatização e por isso tal classe de sonhos cessa para ele. 3. O ego possui também, até certo ponto, a faculdade de previsão, sendo capaz, às vezes, de ver com antecipação acontecimentos que se vão dar, ou antes que se dariam, a não ser que algo fosse feito para evitá-los. Imprime essa previsão em seu cérebro físico. Registram-se muitos exemplos desses sonhos proféticos ou alertadores. Em alguns casos, o aviso pode ser aceito, os passos necessários são dados e o resultado previsto é modificado ou inteiramente evitado. 4. O ego, quando fora do corpo físico, durante o sono, parece pensar em símbolos, uma ideia que aqui precisaria de muitas palavras para ser expressa. Ele é perfeitamente transmitida através de uma só imagem simbólica. Se tal pensamento simbólico é impresso no cérebro e recordado quando desperta a consciência, a mente pode traduzi-la em palavras. Por outro lado, aquilo pode passar apenas como um símbolo introduzido e assim causar confusão. Em sonhos dessa natureza, ao que parece, cada pessoa tem um sistema simbológico próprio. Assim, a água significa aproximação de transtornos, pérolas pode significar lágrimas e assim por diante. Se um homem quiser ter sonhos úteis, isto é, colher em sua consciência acordada os benefícios daquilo que o ego possa ter aprendido durante o sono, há certos passos que devem ser dados para obter tal resultado. Primeiro, é essencial que ele forme o hábito do pensamento mantido e concentrado durante a vida comum, quando desperta. Um homem que tem um controle absoluto de seus pensamentos saberá sempre exatamente em que está pensando e por quê. Descobrirá também que o cérebro, assim treinado para ouvir as sugestões do ego, permanecerá quieto. Permanecerá quieto quando não está sendo usado e recusará receber e responder ao fluxo causal vindo do oceano de pensamentos circundantes. Tal homem, assim, provavelmente receberá influência de planos superiores, onde a intuição é mais aguda, o julgamento mais verdadeiro do que jamais pode ser no plano físico. Será bastante desnecessário acrescentar que o homem deverá também ter o domínio completo de, pelo menos, suas mais baixas paixões. Por um ato muito elementar de magia, um homem pode expulsar de seu cérebro etérico a corrente de pensamentos que o pressionam. Vindos de fora, para tal fim, ele deve, quando se deite para dormir, imaginar sua aura desejar fortemente que sua superfície externa se torne uma concha que o proteja de influências exteriores. A matéria áurica obedecerá ao seu pensamento e formará a concha. Essa providência é de apreciável valor para o fim desejado. A grande importância de fixar o último pensamento em coisas nobres e elevadas antes de adormecer já foi mencionado e deve ser regularmente praticada por aqueles que queiram manter seus sonhos sob controle. Talvez seja útil acrescentar que aqui
aqui os termos induz para os 4 estados da consciência. Jagrati é a consciência desperta comum. Sivapna é a consciência do sonho funcionando no corpo astral e capaz de imprimir suas experiências do cérebro. Sushupti é a consciência funcionando no corpo mental e incapaz de imprimir suas experiências no cérebro. Turiya é um estado de transe, a consciência funcionando do veículo búdico. É tão separado do cérebro que não pode ser facilmente chamada por meios externos. Esses termos, contudo, são usados relativamente e variam de acordo com o contexto. Assim, em uma investigação de Jagrati, estão combinados os planos físico e astral, as 7 subdivisões correspondentes às 4 condições de matéria física e as 3 amplas divisões de matéria astral mencionadas nas páginas 129 e 30. Para elucidação adicional, o estudante é remetido ao livro Uma Introdução ao Yoga, de Annie Best, e também há um estudo da consciência, em que a consciência desperta é definida como parte da consciência total, que está trabalhando através do veículo mais externo. Continuidade da consciência. Como vimos, para um homem passar da consciência contínua de um veículo para o outro, isto é, do físico para o astral ou vice-versa, o requisito está em que os elos entre os corpos sejam desenvolvidos. A maioria dos homens não está consciente desses elos e estes não se mostram ativamente vivificados, assemelhando sua condição à dos órgãos rudimentares do corpo físico. Tais elos têm de ser desenvolvidos pelo uso e levados a funcionar como um homem fixado nele sua atenção e usando sua vontade. A vontade liberta e guia a Kundalini, mas a não ser que uma purificação preliminar dos veículos seja integralmente realizada. A Kundalini é antes uma energia destrutiva do que vivificante. Daí a insistência por parte de todos os instrutores do oculto sobre a necessidade de purificação antes que se possa praticar a verdadeira yoga. Quando o homem se preparou para ser ajudado na vivificação dos elos, tal assistência inevitavelmente lhe virá como uma coisa normal, da parte daqueles que estão sempre procurando a oportunidade de ajudar o aspirante sincero e destituído de egoísmo. Então um dia o homem se verá deslizando para fora de seu corpo enquanto acordado e sem qualquer solução de continuidade de sua consciência. Descobre que está livre com a prática. A passagem de um veículo para outro torna-se familiar e fácil. O desenvolvimento dos elos estabelece uma ponte entre a consciência física e astral, de forma que há perfeita continuidade de consciência. Assim, o estudante não só tem de aprender a ver corretamente no plano astral, mas também a transportar exatamente a lembrança do que foi visto no astral ao cérebro físico. E para ajudá-lo nisso, ele é treinado a levar sua consciência ininterrupta do plano físico para o astral e o mental, e deles retornar, porque até que isso possa ser feito, há sempre a possibilidade de que suas recordações sejam parcialmente perdidas ou deformadas durante os intervalos em branco que separam os seus períodos de consciência nos vários planos. Quando o poder de transportar a consciência for perfeitamente adquirido, o discípulo terá a vantagem de usar todas as faculdades astrais, não só enquanto está fora de seu corpo, no sono ou em transe, mas também quando está inteiramente desperto na vida física habitual. A fim de que acordar da consciência física inclua a consciência astral, é necessário que o corpo pituitário evolua mais e que se aperfeiçoe a quarta espirilha dos átomos, além do método de mover a consciência de um subplano para outro do mesmo plano, isto é, o atômico astral para o subplano mental mais baixo. Há outra linha de conexão que pode ser chamada de o atalho atômico. Se imaginarmos os subplanos atômicos do astral, mental, etc., como estando lado a lado ao longo de uma vara, os outros subplanos podem ser imaginados como suspensos na vara, em laços, como se um pedaço de barbante tivesse sido frouxamente amarrado em torno dela. Obviamente, então, para passar de um subplano atômico para outro, a pessoa poderia mover-se por um atalho ao longo da vara, ou para cima e para baixo, novamente através dos laços suspensos que simbolizam os subplanos mais baixos.
Os processos normais do nosso pensamento descem com firmeza através dos subplanos, mas os clarões do gênio, as ideias iluminadoras, vêm apenas através dos subplanos atômicos. Ainda uma terceira possibilidade vinculada ao relacionamento dos nossos planos com os planos cósmicos, mas isso é demasiadamente abstruso para ser abordado num trabalho que se propõe considerar apenas o plano astral e seus fenômenos. O fato de se obter continuidade de consciência entre os planos físico e astral é naturalmente bastante suficiente em si próprio para reavivar lembranças de vidas passadas. Para tanto, se requer um desenvolvimento muito mais elevado, em cuja natureza não é necessário entrar aqui. O homem que assim adquire completo domínio do corpo astral pode naturalmente deixar o corpo físico, não só durante o sono, mas a qualquer momento que o deseje, e a lugares distantes, etc. Médios e sensitivos projetam seus corpos astrais inconscientemente quando entram em transe, mas habitualmente ao sair do transe não apresentam memória cerebral. Das experiências adquiridas, estudantes treinados podem projetar conscientemente seu corpo astral e viajar até grandes distâncias do corpo físico, trazendo de volta com eles completa e pormenorizada a lembrança de todas as impressões ganhas. Um corpo astral assim projetado pode ser visto por pessoas sensitivas ou que estejam temporariamente em condições nervosas anormais. Há um registro de tais casos de visitação astral feito por um moribundo em momento próximo de sua morte, tendo a proximidade da dissolução afrouxado os princípios de forma a tornar o fenômeno possível para pessoas que seriam incapazes dele em qualquer outra ocasião. O corpo astral também é libertado em muitos casos de doença. A inatividade do corpo físico é uma condição para essas viagens astrais. Um homem pode, se souber como se haver, densificar ligeiramente seu corpo astral, atraindo para ele a atmosfera circundante partículas da matéria física e assim materializar suficientemente para se tornar fisicamente visível. Essa é a explicação para muitos casos de aparições, quando uma pessoa fisicamente ausente foi vista por amigos através de uma visão comum. A morte, o elemental do desejo. Por ocasião da morte, a consciência retira-se do corpo físico denso para o duplo etérico, por um curto tempo, quase sempre por poucas horas, e depois passa para o corpo astral. A morte consiste assim num processo de desnudamento ou de desencarne de envoltórios. O ego, a parte imortal do homem, atira para fora de si, um após o outro, seus revestimentos externos. Primeiro o físico denso, a seguir o duplo etérico, então mesmo o corpo astral, como veremos mais adiante. Em quase todos os casos, a passagem parece ser perfeitamente indolor, mesmo depois de longa doença envolvendo sofrimentos terríveis. O aspecto pacífico do rosto dos mortos é forte evidência em favor dessa afirmação, que também se confirma pelo testemunho direto de maioria daqueles que foram interrogados quanto a esse ponto imediatamente depois da morte. No real momento da morte, mesmo quando se trata de morte súbita, o homem vê toda a sua vida passada desfilando diante de si, em seus mínimos detalhes. Em um momento, ele vê toda a cadeia de causas que estiveram agindo durante sua vida. Vê, e agora ele se compreende tal como realmente é, despido de lisonjas ou de autoilusão. Lê sua vida, permanece como espectador, observando a arena que está abandonando. A condição da consciência, imediatamente depois do momento da morte, é quase sempre sonolenta e cheia de paz. Haverá também um período de inconsciência que pode durar apenas um momento, embora com frequência se mantenha por alguns minutos ou várias horas, às vezes mesmo dias ou semanas. A atração natural entre a contraparte astral e o corpo físico é tal que, depois da morte, a contraparte astral, pela força do hábito, retém sua forma habitual. Consequentemente, a aparência física de um homem será preservada quase sem modificações após a morte. Dado o fato de que a matéria astral é rapidamente modelada pelo pensamento,
Um homem que habitualmente pensa em si próprio depois da morte como mais jovem do que era na hora, provavelmente assumirá uma aparência algo mais jovem. Muito depressa, após a morte, na maioria dos casos, uma importante modificação tem lugar na estrutura do corpo astral devido à ação do elemento do desejo. Muito da matéria do corpo astral é composta de essência elemental, conforme foi dito antes. Essa essência é viva, embora não inteligente, e na ocasião está separada da massa geral de essência astral. Cega instintivamente e sem razão, ela busca seus próprios fins e mostra grande engenhosidade na obtenção de seus desejos e em favorecer sua evolução. Em seu caso, a evolução é descida na matéria, e sua meta é tornar-se uma mônada mineral. Seu objetivo na vida, portanto, é aproximar-se do plano físico, tanto quanto lhe for possível, receber todas as vibrações mais grosseiras que puder obter. Não sabe nem pode saber coisa alguma sobre o homem cujo corpo astral está vivendo naquela ocasião. Deseja preservar sua vida separada e sente que só pode fazê-lo em conexão com o homem. Está consciente da mente inferior do homem e compreende que quanto mais matéria mental puder apanhar para si, mais longa será a sua vida astral. Quando da morte do corpo físico, sabendo que o período de sua vida separada é limitado e que a morte astral do homem se seguirá em menor ou maior prazo, a fim de fazer com que o corpo astral do homem dure por mais tempo possível, ela arranja sua matéria em anéis concêntricos ou conchas, as mais grosseiras, formando uma crosta do ponto de vista do elemental do desejo. Essa é uma boa política, porque a matéria mais grosseira pode manter-se unida por mais tempo e suportar melhor a fricção. O corpo astral, então, em novo arranjo é chamado Atanã, ou corpo sofredor. No caso de um homem muito mau, em cujo corpo astral existia preponderância de matéria mais grosseira, é chamado Dhruvan, ou corpo forte. O novo arranjo do corpo astral tem lugar acima da superfície da contraparte do físico, não acima da superfície do ovoide que o rodeia. O efeito é evitar a livre e plena circulação de matéria astral que habitualmente tem lugar no corpo astral. Ademais, o homem só pode responder às vibrações recebidas pela camada mais externa do seu corpo astral. Assim, fica um homem encerrado, por assim dizer, numa caixa de matéria astral, podendo ver ou ouvir apenas as coisas do plano mais baixo, mais grosseiro, embora vivendo em meio às altas influências e belas formas de pensamentos. Ele estaria quase que todo inconsciente da existência de tais coisas, porque as partículas do seu corpo astral que poderiam responder a essas vibrações estão fechadas em algum lugar onde não podem ser alcançadas. Consequentemente, também podendo perceber apenas a matéria grosseira dos corpos de outras pessoas e sendo inteiramente consciente de suas limitações, acreditará que a pessoa para a qual está olhando possui apenas as pouco satisfatórias características que ele consegue perceber, já que se pode ver e sentir o que é mais baixo, mais grosseiro. Os homens que o rodeiam parecem monstros cheios de vícios. Sob essas circunstâncias, é pouco de se admirar que ele considere um inferno, um mundo astral. O novo arranjo do corpo astral pelo elemental do desejo, do modo algum, afeta a forma reconhecível dentro do ovoide, embora as modificações naturais que ocorram se inclinem no conjunto a tornar a forma algo mais apagada e de aparência mais espiritual conforme o tempo corre, por motivos que agora ficarão esclarecidos. No correr do tempo, a concha mais externa do anel se desintegra. O homem se torna então capaz de responder às vibrações do próximo nível mais alto do plano astral e assim subir para o próximo subplano. E daí por diante, passar de um subplano para outro. Seu estágio em cada subplano corresponderá naturalmente à quantidade de atividade da matéria em seu corpo astral pertencente àquele subplano. Quando falamos de um homem subindo de um subplano para outro, não queremos dizer que ele precise necessariamente mover-se no espaço. Trata-se antes da transferência de sua consciência de um nível para o outro. No caso de um homem com um corpo astral arranjado, de novo, o foco de sua consciência desloca da concha mais externa de matéria para o que lhe vem após.
o homem se torna assim gradualmente incapaz de responder às vibrações de uma ordem de matéria e passa a responder às de ordem superior. Assim, o mundo com seus cenários e seus habitantes parecerá ir apagando lentamente diante de seus olhos, enquanto a aurora de um novo mundo surge sobre ele. Já que a concha habitualmente se desintegra lentamente, o homem vê a contraparte dos objetos físicos tornando-se cada vez mais apagada, enquanto as formas de pensamento se lhe tornam cada vez mais nítidas. Se durante esse processo ele se encontra de vez em quando com outro homem, imaginará que o caráter desse homem está melhorando constantemente, apenas porque ele próprio está se tornando capaz de apreciar as vibrações mais elevadas daquele caráter. O novo arranjo do corpo astral interfere constantemente, de fato, com a verdadeira e completa visão de seus amigos em todos os estados da vida astral. Esse processo de arranjos novos do corpo astral que tem lugar na maioria das pessoas pode ser evitado pelo homem que puser sua vontade contra isso. Na verdade, quem quer que compreenda as condições do plano astral deveria negar-se inteiramente e permitir a redistribuição do corpo astral pelo elemental do desejo. As partículas do corpo astral se manteriam então interligadas como na vida e, em consequência, em lugar de ficar confinado a um subplano de cada vez. O homem estaria livre em todos os subplanos, de acordo com a constituição do seu corpo astral. O elemental, sendo medroso em sua curiosa maneira semiconsciente, tentará transferir seu medo para o homem, o que está expulsando da redistribuição, a fim de evitar que ele consiga isso. Por isso é que se torna muito útil conhecer esses fatores antes da morte. Se o arranjo novo, a redistribuição, o encolchamento já ocorreu, ainda é possível romper tal condição, se houver alguém que deseje ajudar esse homem, que então ficará livre para trabalhar em todo o plano astral, ao invés de ficar confinado a um só nível. O corpo astral, Arthur Power.